gente! Oi, Educação Infantil Carioca! Olá, bom dia! Nós, da Gerência de Educação Infantil, estamos hoje no EDI Campos Sales, que fica aqui dentro do Campo de Santana, um lugar privilegiado, de muito verde, de muitos animais, para discutirmos hoje sobre sustentabilidade, trabalho com corpo e natureza na educação infantil. Nós desejamos a todos vocês um excelente dia de formação, um excelente dia de debate, de discussão. Tá bem? Muito obrigada e que tenhamos todos um excelente dia. Nós temos a honra de chamar para o primeiro encontro de formação Tatiana de Freitas, professora e gestora pedagógica no Centro de Referência em Educação Infantil Realengo do Colégio Pedro II Creri. Para fazer companhia para Tati, para todos nós, nessa linda manhã de sol, Camila Perrota, professora do Centro de Referência em Educação Infantil Realengo do Colégio Pedro II Crei. Então, a gente queria começar com uma proposta. Quem se interessar de fazer, né, não é uma coisa obrigatória. Quem tiver essa vontade de perceber a gente, né, as pessoas vieram já no ônibus e na correria de estar aqui no tempo. Então, a gente queria começar com um convite de respirar. Tem uma respiração que é bem legal, que é do entrego, confio, aceito e agradeço. Acho que faz quem se sentir confortável, mas já que a gente está fazendo pelo sentir, a gente quis começar assim. Que a gente vai inspirar, né, no confio, e no entrego, respira. O confio, a gente segura o ar um pouco na barriga. O aceito, a gente solta o ar. E o agradeço, a gente faz no vazio. Vou fazer para ver se fica claro, né? Vamos lá. Entrego. Confio, seguro um pouquinho. Aceito, solto. E agradeço. Por algo igual ao vento, que a gente não sabe, não dá para pegar. É muito importante que a gente respire junto, né? E a gente respira junto a educação. Eu respiro educação desde que eu tinha 15 anos, quando eu entrei no Colégio Júlia Kubitschek. É uma honra voltar à prefeitura. Eu entrei na prefeitura com 19 anos e eu tenho tudo que eu tenho de lá. Meus amigos, minhas melhores memórias. Então, quero mandar beijo para um monte de gente que está me vendo, né? Lógico. Minhas amigas que eu carrego, que são as coisas mais importantes e que me fortalecem hoje no Pedro II. Quando eu não sei fazer como gestora, eu olho para trás, né? A gente vai dividir esse dia. A proposta que a gente tem para vocês é que a gente caminhe junto na direção que a gente deseja. Será que é importante falar de corpo? Será que é importante falar de infância? O que tem a ver a infância com a natureza? Que sustentabilidade é essa que a gente busca? Quem está sustentado aí para começar esse ano? Quem já começou? Quem está firme nesse chão, né? Nesse chão da vida, para conseguir ser um guia, um modelo, um acompanhante das crianças e das famílias. É isso que a gente é, né? A gente tem uma importância gigantesca. Mas eu não quero esse peso, então eu me solto, que eu quero ser feliz. Então, vamos lá. Como a gente ia falar de natureza dentro de um espaço fechado, né? Como a gente ia poder fazer isso? Então, convidei a Camila para a gente passear um pouquinho pelo meu bairro lá. A gente foi andando, conversando, e a gente tem uns vídeos que a gente vai intercalando no meio da nossa fala, que é para vocês sentirem com a gente um pouquinho do que a gente acredita, né? Não vou contar o que é isso. Pode passar. Então, vamos lá. Não queremos que o tema da natureza, da sustentabilidade, não seja um tema para pesar nas costas de nenhum professor, nenhum gestor, né? Já temos muitos temas, temos muitos deveres legais, né? Isso é, claro, nossa responsabilidade, a gente não vai fugir delas. Mas a gente quer que vocês estejam junto com a gente, vivendo um pouco essa sensibilidade. Porque quando a gente coloca como mais um tema, a gente esquece as crianças no caminho. Se for uma preocupação tão pesada, a gente perde a sensibilidade na criança. Então, o cuidado que a gente tem que ter de não ser mais um tema.
Caminhava a gente, caminhava a vida, caminhava os carros, caminhamos juntos na cidade, né? Quem tem mais medo da cidade? A gente ou aquele pequeno bichinho? Que vocês olhem ao redor. Onde está a natureza? De onde a gente está? Aqui. A gente está vendo a natureza? A gente está sentindo a natureza? Guardem aí as respostas, que no final eu quero que vocês me respondam. Onde estava a natureza? Convite número 1. Pergunte à sua infância como ela se encontrou com a natureza. Por que é tão importante falar disso? Gente, na universidade tem um monte de grupo de pesquisa. Tem gente falando disso em diferentes países do mundo. O que é isso? Por que é tão importante falar disso? E aí eu me pergunto, quem pesquisa isso, pesquisa por quê? Podia pesquisar outra coisa. Eu mesma não tenho pesquisado só sobre isso. Eu pesquiso sobre infância, mas não pesquiso sobre sustentabilidade. Por quê? Que ninguém pesquisa algo que não te toca. De alguma forma, em alguma parte da sua história, o tema, seu objeto de pesquisa, nasce em algum lugar da sua história. E onde está a raiz, né? Onde está a raiz desse desejo da gente falar de natureza no meio da cidade? Eu realmente acredito que é uma questão de sobrevivência da nossa espécie, da saúde dos nossos filhos, da minha saúde, da saúde dos meus professores, né? E onde é que isso nasceu na minha vida? Quando eu era bem pequena, eu fui morar no Parque Paulista, em Santa Cruz da Serra, que é um lugar do distrito de Duque de Caxias. E a minha casa tinha um quintal, lá está esse quintal, meus pais ainda moram lá. A terra onde eu brinquei ainda permanece, porque meu pai não a cimenta, né? E durante um tempo ele plantava milhos lá. E como eu não tinha muitos vizinhos, as plantas eram as minhas amigas, a minha goiabeira era a minha casa, né? E o milharal do meu pai, eu cuidava como se eu fosse a médica. Então eu tinha uma merendeira velha, uma garrafinha e uma tesoura. E eu ia lá devagarinho, brincava de cuidar daquele milho, e eu chegava todo dia para cuidar deles. Eu não sei quantos dias eu cuidei dos milhos, mas aquilo ficou na minha memória, né? A primeira lagarta que caiu na minha roupa, as guerras de terra, né? Quando caía chuva e o barro, porque a rua era de barro, e aquilo tudo, a gente pisando, né? Fazendo barulhinho, né? São coisas que nunca influenciaram na minha saúde, pelo contrário, eu acho que a minha saúde estava ali, né? A gente não adoecia porque tomava banho de chuva. E por que hoje a natureza é vista como um lugar de perigos, né? De doenças, né? Eu não acredito nisso, então não quero que as crianças sintam isso na minha escola, que os professores pensem nisso. E daí eu acredito que a gente precisa falar das nossas infâncias, de onde nasce essa nossa necessidade de ser terra, de ser água, né? Para a gente não se perder nesses cimentos e pedras que a cidade aterra. Isso foi uma brincadeira que a gente fez uma com a outra para trazer para vocês, né? Como falar de natureza o tempo todo e continuar nas salas? Que desafio o nosso de achar espaço. Muito, né? Então, nessa minha fala, eu queria deixar duas coisas. A natureza é um brinquedo para as crianças, né? É ali que, muitas das vezes, uma folhinha vira passarinho, né? E a tecnologia trazendo os brinquedos prontos, né? O quanto que isso tem deixado a criança numa dependência. Para se divertir, ela precisa de barulho, som, né? Velocidade. Então, eu venho falar para vocês hoje porque eu quero defender mesmo esse espaço para os meus filhos, para os seus filhos, para os nossos netos, né? A gente precisa sair das paredes. Mas a história da Camila é diferente. Ela não nasceu num lugar de barro. Como será que ela chega lá? A gente achou interessante trazer isso, né, por conta de que estar aqui também é falar um pouco da gente. Eu não fui uma criança da natureza. Eu morava num prédio, na Tijuca, que não tinha muito contato. E fui crescendo assim, porque as crianças elas vão se adaptando.
que eu desejei ser professora porque eu queria ver os adultos brincando. E eu queria brincar junto com as crianças. Eu não queria sentar para anotar nada. Eu queria viver uma vida com as crianças. Acho que pode. É porque também Passar. a gente trouxe esse vídeo, porque você me contou naquele dia na praça que você encontrou com a natureza junto com as crianças na escola, né? E aí ela fala de uma experiência dela na prefeitura. Florais da Tijuca. E a diretora falava para mim, não, eles pisam a terra. E eu falava para ela, eu acho que eles não pisam. E assim, para mim, mexeu muito comigo, assim, vê-la com um certo nojo, assim, de estar ali, né? E até era uma coisa tão natural. Aí depois de um tempo é que nós fomos lá e ela foi, né, estabelecendo um contato, uma conexão com aquele lugar, com a terra também. Aí ela foi pisando, aí das últimas vezes que a gente foi, ela estava assim, toda cheia de terra pelo corpo. E a gente não tem noção. Por isso que eu acho que a gente precisa falar sobre esse ser professor. Porque a gente não tem noção do alcance que a gente tem na vida das pessoas, né? Na possibilidade de oferecer experiências, né? E de cada um vivê-las a partir das suas histórias, dos seus contextos. E foi muito especial. Estava compartilhando com a Tati, né? Nesse me perceber professor, nesse me perceber como pessoa, nesse caminho que a gente está indo pelo sentir. E a gente quis trazer isso, né? A gente atualmente trabalha no Pedro II, que é um lugar, que é um centro de referência, mas para a gente estar aqui é um ato político, que vai além de uma escola específica, de uma rede específica. É uma luta pela infância, é uma luta pelas crianças. Porque a gente deseja, né, que todas as crianças tenham essa possibilidade, que as crianças hoje vivem lá, de estarem na natureza. Então, a gente já foi da rede, da prefeitura, eu e a Tati, e eu me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando um lugar que é meu, que faz parte da minha história. E eu trabalhava numa creche no Alto da Boa Vista, o EDI Igor Moraes da Silva, que eu carrego mesmo comigo, e é um EDI no Alto da Boa Vista, mas a gente tinha algumas dificuldades de espaço externo. Então, as crianças elas não tinham muitas possibilidades de brincarem na natureza. Isso era uma coisa que me chamava muita atenção, porque eu pensava, a gente está dentro da Floresta da Tijuca, e como é que a gente não tem acesso a esse lugar? E fui, a partir desse incômodo, buscando alguns caminhos e acabei, nesse meio tempo, fazendo uma especialização, a minha especialização em educação infantil, com a Leia Tiriba, que é uma pessoa que super defende a natureza, e a todo momento ela falava, a partir do desafio que você tem, quais são as possibilidades que você cria? Porque aí a gente sai do lugar da falta e vai para o lugar da potência. E é uma frase que me acompanha até hoje, porque a gente lá no Pedro II, a gente tem os nossos desafios, mas quando a gente pensa, tudo bem, eu tenho um desafio, mas o que é possível de acordo com a minha realidade, com a minha proposta? E eu fui, ao longo da pós toda, pensando sobre isso, que a gente estava na Floresta da Tijuca, e eu conversava muito com a minha diretora e falava para ela, mas a gente está na Floresta da Tijuca e eu nunca vi as crianças pisando na terra. E ela falava para mim, não, Camila, mas eu acho que no final de semana, quando elas estão em casa, elas pisam na terra. Aí eu falava para ela, mas será que a gente tem certeza que isso acontece? E ela, não, acho que sim. Eu falei, vamos fazer um questionário e ver com as famílias se isso acontece? Ela falou, vamos. E a gente fez esse questionário com as famílias e nos surpreendemos em descobrir que muitas crianças nunca tinham ido à Floresta da Tijuca, que tinham pouco contato com a natureza. Aí eu falei para ela, tá vendo? A gente precisa fazer alguma coisa. Mas como fazer? Porque a minha turma era uma turma de bebês. Eu tinha quase 30 bebês. E a gente sabe que os bebês também é uma questão que a gente precisa conversar. Porque muitas vezes os bebês estão ali naquele lugar da fragilidade, estão naquele lugar de... Será que os bebês participam dos projetos, né? De que forma que a gente vê os bebês? E eu acabei também desenvolvendo um trabalho na linha dos bebês por acreditar que a gente se comunica muito além das palavras e o quanto os bebês falam, o quanto os bebês são potentes. E fui pensando, né? A partir desse desafio, quais são
as possibilidades que a gente pode desenvolver. Mas pensei que eu sozinha, eu não podia fazer nada. Eu era eu tinha 25 bebês, 26 bebês, e eu precisava de ajuda. Então, a gente trouxe essa questão a partir dos questionários que nós compartilhamos com as famílias, a gente trouxe essa questão para elas, e pensamos de que forma que as famílias poderiam nos ajudar. Então, tinha um parquinho perto da escola. Acho que pode passar, por favor. Tinha um parquinho perto da escola, que tinha terra, gangorra, escorrega, e a gente pensou na possibilidade de levar as crianças até lá. Aí não é a turma de bebês, aí é uma turma maior, mas que a gente conseguiu compartilhar com toda uma instituição. Nós ficamos pensando de que forma que a gente podia fazer isso acontecer diante da nossa impossibilidade do espaço físico. Então, a gente conversou com as famílias a partir do questionário e pedimos, olha, quem tiver uma disponibilidade, a gente viu que tem um parquinho aqui perto da escola, talvez seja uma oportunidade das crianças vivenciarem o que a gente está considerando muito importante e válido, principalmente porque a gente está dentro da floresta, só que a gente precisa de ajuda. Então, a gente viu com as famílias quem poderia nos acompanhar, e foi um momento muito legal da família estar dentro da escola, e marcamos o dia, conversamos com as crianças, e nesse caminho que a gente ainda não conhecia, de possibilitar um contato com a natureza para as crianças, muitas coisas aconteceram, porque enquanto a gente foi andando da creche, do EDI, até o parquinho, que eram em 5 minutos, mais ou menos, que era perto, e que tinha essa possibilidade, as crianças foram observando as casas, elas foram falando quem morava ali naquela casa, quem morava naquela segunda casa, elas foram conversando com as pessoas na rua que tinham uma curiosidade para saber o que acontecia ali naquela escola. E quando a gente chegou lá, muita coisa aconteceu, e a Sofia me chamou a atenção, porque, num primeiro momento, quando ela chegou lá, eu fiz esse convite para as crianças para tirarem o sapato, pensando que a gente sente, né, com o corpo todo, e falei com a Sofia para tirar o sapato. Quando ela tirou o sapato, ela sentiu muita aflição no pé, ela sentiu muito nervoso, ela não conseguia, naquele primeiro momento, pisar na terra. Isso mexeu ainda mais comigo, porque se eu fiquei pensando, será que as crianças na Floresta da Tijuca, elas têm contato com a natureza? E vi através das famílias que não, e a gente estava dentro da floresta, e chegando lá, a Sofia, ela não conseguiu, nesse primeiro momento, pisar na terra. Eu falei, é muito mais sério do que a gente imagina. E fui conversando com ela, respeitando esse tempo dela de contato, porque a gente só ama o que a gente conhece, a gente só respeita o que a gente conhece. Então, para ela, de certa forma, amar a natureza, ela precisava de um tempo para conhecer. E, aos poucos, Sofia foi percebendo, né, que pisar na terra era, de certa forma, sentir o seu pé um pouco mais gelado, era sentir um grãozinho que provocava um desconforto ou uma nova sensação. E até descer ali no escorrega, num primeiro momento, a Sofia não sabia muito, né, como é que era descer ali, era uma experiência completamente nova. E depois de algumas idas ali, o parquinho, a Sofia descobriu que ela era a terra, né? Então, acho que por que isso? Foi o que eu falei ali no vídeo, e eu penso muito. A gente, enquanto professor, a gente não tem noção do nosso alcance na vida das pessoas. Quantas pessoas, depois de anos, encontram um aluno, uma criança, e ele fala, você lembra daquele dia? Eu tenho essa memória até hoje. E, muitas vezes, a gente nem lembra. Então, a gente precisa possibilitar experiências na natureza para as crianças. Não dá para a gente supor uma coisa. A gente precisa, se tem uma necessidade, comprovar, e a gente precisa se preocupar com isso. Se não for pelo desejo, se não for pela infância que eu tive, pelas crianças que me chamaram a atenção, vai pela lei, né? Na verdade, existem leis que protegem esses direitos. Eu trouxe só o princípio. Pelo princípio, a gente já entende tudo. Quais são os princípios éticos, estéticos e políticos das diretrizes curriculares para a educação infantil? Vamos ver, rapidamente. Os éticos, valorização da autonomia, quer dizer, o professor tem que ter autonomia para falar sobre si, tem que ter autonomia para construir, tem que ter autonomia para falar do seu aluno, tem que ter autonomia para construir um projeto junto, mas ele também tem que ter a responsabilidade de que ele está num coletivo, né? Que o fazer dele influencia toda uma comunidade escolar, inclusive as famílias. Então, autonomia com responsabilidade para todo mundo, para o diretor também. Mas essa questão, né, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas,
Que corpo é esse que chega e não é abraçado, não é posto no colo, não tem o mesmo carinho, talvez, que não tem o mesmo beijo? Quando a gente descobre que isso acontece nas escolas e que pode ter sido eu que fiz a diferença, dói. Então, tem uma questão da sustentabilidade que é do social. É o sustentar o sujeito com tudo que ele vem. Com o seu palavrão que ele disse e que você não entendeu que linguagem é essa. É com a música que ele traz, mas você não conversa com essa música, você não dialoga com esse corpo, né? É essa família que vem, às vezes, né, com uma roupa que eu não costumo vestir, que eu acho, já faço todo um histórico, né? É aquela criança pequenininha que está fazendo uma dança e a gente já está inventando uma história sobre a dança, porque deve ter sido a família que levou para algum lugar, e a gente constrói histórias sem conhecer a história das pessoas. E a gente não consegue conhecer a história das pessoas em um ano. Às vezes a criança fica com a gente 3 anos, 5 anos, e a gente não conhece. Depois você descobre coisas que nos diria tanta coisa para a gente conseguir dialogar e abraçar, né? Então, isso é ético. Quando a criança senta na roda e levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, e você diz assim, o que está acontecendo? Esse corpo está me dizendo alguma coisa. O quanto eu consigo negociar? Será que dá para diminuir um pouquinho o tempo da roda? Será que a roda não está muito longa? Coisas que eu fui aprendendo. Os princípios políticos do direito à cidadania, criticidade, a ordem democrática, e os estéticos. Valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Como isso é importante ter essa sensibilidade para dar o ritmo, né, da nossa escola, da escuta dos adultos e das crianças. E aí eu trago um vídeo que fala um pouquinho, vai exemplificar um pouquinho. E uma teia vai na outra teia e prende a aranha junto e vai pegando a borboleta. Só isso. Direito à fala, direito a fazer o desenho do jeito que deseja, de ver a aranha, de ter medo de aranha, de ter medo de formiga. Direito da criança. E aí, na diretriz curricular, quando ela foi revisada, o parecer vem dando vários indícios para a gente de que conteúdo é esse da educação infantil. E aí eu conheci um livro, pela minha amiga Kátia Biso e pela minha amiga Camila Perrota, e eu estou lendo ele. Olha o tamanho, gente. A Última Criança na Natureza, Richard Louv. E aí, logo aqui na orelhinha, vem falando isso. Ó, a criança na natureza é uma espécie em perigo de extinção. Ele traz uma síntese de pesquisas que relacionam a presença da natureza com o bem-estar físico, emocional, social, espiritual e acadêmico. Olha isso que eu descubro aqui. Uma das pesquisas, ele traz muitas pesquisas que falam da saúde da criança relacionada à natureza. Saúde emocional e saúde física, né? A gente só fala da questão de correr para gastar peso, para gastar caloria, para emagrecer. Isso é um dos detalhes. Alguns pesquisadores sugeriram que o déficit de natureza está crescendo mais rápido nos países de língua inglesa. E ele diz, pode ser verdade, mas o fenômeno está ocorrendo nos países em desenvolvimento em geral. Aí eu não sei ler um negócio que está aqui, que está em inglês. O Daily Monitor, publicado em Addis Abeba, Etiópia, lançou um apelo em março de 2007 para que os pais tirem as crianças de casa e as levem para as áreas ao ar livre, comentando que muitos etíopes terão chegado à vida adulta distanciados demais das experiências ao ar livre. A gente achava que era uma questão de dinheiro, que só quem está enclausurado é o filho da classe média alta, né, que tem computador, celulares e tal. Não, a gente não pode pensar isso. Estamos todos... O ser humano é muito sensível a tal imagem. O que vocês acham que é? É o banco da praça. Ele está gasto, fez um buraco. Chuva choveu. Goteira pingou. E caiu uma flor. Tem interação entre natureza, o tempo todo, e cidade. Será que tem abundância na creche que o Richard Louv deseja? E aí eu trago a foto de uma escola que eu trabalhei, a Fundação Leão 13. Ela fica no alto do Morro do São Carlos.
E é uma casa, da época em que a educação infantil também ainda tinha muitas casas, né? Eu adorava essa casa. Essa casa foi onde eu nasci professora, eu acho. Porque eu fui primeiro do sambódromo, que era aquele enorme. Aí você vai para uma casa onde as pessoas se veem, né? Muito interessante. E nessa casa não tinha quintal, não tinha pátio, não tinha cobertura. A gente tinha esse cimentinho do lado de fora, que era fechado, entre a caixa d'água, fundação, e uma casa das pessoas que cuidavam da caixa d'água da comunidade. Não tinha portão, mas era tão seguro, assim, porque era bem fechadinho, que a minha diretora dizia, não, vocês podem usar. Claro que eu usava todo santo dia, porque eu tinha necessidade de sair da sala. Eu sei que era uma necessidade minha, eu não tinha formação na época para isso. A gente saía e a gente brincava, e tudo que a gente tinha, olha lá, muito cimento. Olha a carinha das crianças. Que tinha céu. Em qualquer escola tem céu. Tem vento voando os cabelos. Quando eles correm, essa sensação é única. O suor descendo no pique-pega, né? E você tentando mediar para ninguém pegar no cabelo, não pega na blusa, cuidado com a amiga, mas deixa eles brincarem, né? Ali, depois eu olhando a foto, eu descobri que tinha um matinho crescendo ó, no meio do cimento, tá vendo ali? E atrás daquele portão, né? Minhas amigas da Fundação Leão 13, tinha uma casa que tinha um jardim com todas as plantas possíveis. E eu nunca tinha visto. Sorte que todo mundo da escola morava na comunidade. A minha diretora, a minha adjunta. E aí a gente bateu na porta e pediu para entrar. E aí aquela senhorinha mostrava para a gente o jardim dela, com a plantação, com as frutas. Né? Tá tão pertinho e a gente não vê. Porque tanta coisa para o professor ver, cuidar, não é? É muita mochila, é muito sapato, é muita mamadeira, é muita coisa. E é isso, a gente tem que se perdoar, porque a gente tem muito o que fazer, muito trabalho a fazer. Sigam as crianças e sejam caçadores de infância com elas, porque elas descobrem essas coisas que os nossos olhos já deixaram de ver. Viemos aqui para dizer sobre natureza, sobre a nossa natureza. Fizemos o primeiro convite, né? Fizemos toda essa passagem na nossa história para tentar encontrar com a infância de vocês. Falamos um pouco dos autores, das nossas defesas, das defesas teóricas e legais, da defesa das crianças, do lugar da natureza como um lugar que não é de risco, né? É um lugar de saúde, porque a gente tem tantos medos das bactérias, dos vírus, e da chuva, e do medo e a gente adoece no ar-condicionado, né? Então, a gente pensando essa questão da natureza como lugar de risco. Mas, para a gente encerrar, Lolo Barnabé. No tempo em que as pessoas moravam em cavernas, existia um homem muito criativo e inteligente chamado Lolo Barnabé. Aos 20 anos, Lolo casou-se com Brisa. Ela também era como ele, criativa e inteligente. Casaram-se por amor, muito amor. Depois da lua de mel, escolheram a melhor caverna da região para morar. E logo no primeiro ano de casamento, tiveram um filho, o Finfo Barnabé, também criativo e inteligente. Todos os dias, Lolo saía para caçar e colher frutas. À noite, sentavam-se todos em volta da fogueira, assavam a carne, cantavam canções e agradeciam a Deus pela beleza da vida. Eles eram muito felizes. Eram muito felizes, mas nem tanto. A caverna era úmida, por essa razão, Lolo e Brisa acharam melhor construir uma casa no alto do morro. Teriam mais conforto e poderiam viver melhor. Lolo, que era muito habilidoso, fez uma casa linda e a família animada mudou-se para lá. Brisa queria que a casa fosse amarela e Lolo, que amava a esposa e lhe fazia todas as vontades, pintou a casa de amarelo. O tempo passou e eles estavam felizes, mas nem tanto. Brisa não gostava de vestir aquela pele de animal, sentia frio. Então, eles tiveram a ideia de fazer roupas mais adequadas e, como ela também era muito habilidosa, inventou o vestido. Ficou animada e, em seguida, inventou o sutiã, a calcinha, a cueca, a camisa, a calça, a bermuda e o pijama. E Lolo inventou os sapatos que combinassem. Foram ficando felizes, mas nem tanto, e foram criando mesa, cadeira, cama.
Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Eles chegavam à noite tão cansados do trabalho, e o Finfo querendo brincar, e eles querendo descansar, que acabavam brigando. Depois, também cansados de brigar, sentavam-se todos na frente da televisão e ficavam hipnotizados e mudos, como sacos de batata. A família Barnabé sentia que aquilo não estava bom. Havia alguma coisa errada naquela história. Mas era difícil, bem difícil, entender o que estava errado. A situação parecia um grande nó. Lolo e Brisa pensaram logo em inventar mais alguma coisa. Mas, pela primeira vez, eles não sabiam o que fazer. E, na verdade, pela primeira vez também perceberam que não era o caso de inventar mais nada. Então, eles foram para o quintal, acenderam uma fogueira e sentaram-se em volta dela, muito tristes, buscando uma saída. Olhando para o fogo, entenderam que eles mesmos tinham criado aquela situação. Era como uma armadilha. Ficaram muito infelizes, mas nem tanto. Lolo contou uma história e Finfo contou outra. Brisa entoou uma canção e lembrou-se de fazer algo que havia muito tempo não fazia: agradecer a Deus pela beleza da vida. Finalmente entenderam que se eles mesmos tinham feito aquela armadilha, eles mesmos poderiam desfazê-la. Eles eram bem criativos e inteligentes. É uma história da Eva Fornari e a gente precisa fazer o caminho de volta. Bom, gente, agora a discussão está nas mãos de vocês. Conversem, dialoguem, debatam sobre os fazeres que fazem parte do cotidiano da educação infantil. Bom trabalho!